Você já acordou com o medo de que Deus está só esperando você errar? Milhões de cristãos vivem exaustos, tentando agradar a um Deus que acham ser um fiscal celestial, pronto para dar nota baixa. Mas e se eu te dissesse que o maior mal-entendido da história da humanidade foi achar que Deus é ou juiz ou salvador? A verdade é que ele é os dois. E quando você entende como esses dois se encontram, sua vida com Deus nunca mais será a mesma. Neste vídeo, você vai descobrir por que a Bíblia parece mostrar duas faces de Deus, como Jesus resolveu esse paradoxo na cruz e como você pode descansar nessa verdade hoje. Se você está cansado de tentar ser perfeito, deixa o like agora e comenta: Juiz ou Salvador? Qual desses você mais sente no seu dia a dia? Vamos viajar desde a montanha do Sinai, onde o medo começou, até a cruz do Calvário, onde o amor venceu. Você vai conhecer um rei que pecou e foi restaurado. Um pescador que negou Jesus e recebeu o perdão mais lindo da história. E no final, tem uma oração que vai mudar a forma de ver a Deus. Fica comigo, porque a última palavra dessa história não é condenação, é redenção. Imagina um mundo onde ninguém paga o que deve, ninguém cumpre promessa, ninguém respeita regra. Caos total, né? É por isso que todo ser humano tem fome de justiça. A gente precisa de ordem, de equilíbrio, de retidão. Isso está no nosso DNA. Mas aqui está o problema. Desde o Éden, a humanidade confunde justiça com justiça. Adão e Eva pecaram e se esconderam de Deus, aguardando a sentença. Mas mesmo enquanto os expulsava do paraíso, Deus fez algo surpreendente. Ele matou o primeiro animal da história para cobrir a vergonha deles. A primeira morte do mundo foi um inocente morrendo para cobrir a culpa dos culpados. Era um prenúncio, um aviso do que viria no Calvário. Na Bíblia, a justiça nunca foi só punir o errado. Era restaurar o certo. Era proteger o fraco. Era defender quem não tem voz. A justiça de Deus não é um martelo para esmagar. É uma balança para equilibrar. Abraão não foi chamado justo porque era perfeito. Ele mentiu, teve medo, duvidou, mas ele confiou em Deus. E Deus olhou para o coração dele e disse: Esse é meu amigo, ele é justo. A justiça começava com fé, não com performance. Mas aí surgiu um problema gigantesco. A humanidade precisava de uma régua, de um padrão, de uma lei que mostrasse o certo e o errado. E foi aí que Deus desceu no Monte Sinai. A montanha tremeu. O céu se abriu em trovões. Raios cortaram a escuridão. O povo tremia de medo, enquanto Deus entregava os 10 mandamentos. Aquilo era um presente. Num mundo de caos moral, Deus dizia: Aqui está o mapa de volta para casa. A lei não era prisão, era proteção. Os 4 primeiros mandamentos falavam do nosso relacionamento com Deus. Os 6 últimos, do nosso relacionamento com os outros. Céu e terra. Deus e o próximo. Mas algo deu muito errado. A humanidade começou a tratar a lei como uma escada para subir ao céu. O que era liberdade virou fardo. O que era guia virou peso. E a lei cumpriu um papel inesperado. Ela se tornou o juiz. Não podia salvar, mas podia condenar. Não podia perdoar, mas podia revelar o erro. Paulo escreveu: Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A lei era como um espelho. Ela mostrava a sujeira, mas não tinha sabão para limpar. Israel tentou. Sacrifícios, rituais, cordeiros sangrando no altar. Sempre o mesmo ciclo. Pecado, culpa, sacrifício, alívio temporário. Até que o sangue dos animais perdeu o sentido. E o coração começou a gritar: tem que ter outro jeito. E foi aí que os profetas chegaram. Eles não vieram para agradar, vieram para confrontar. Israel tinha templo, tinha aparência de santidade, mas o coração estava longe de Deus. Amós gritou: Deus odeia as suas festas, mas que a justiça corra como um rio caudaloso. Miqueias declarou: O que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus.
Não era sobre sacrifício, era sobre o coração. Podia trazer 1000 ofertas, mas se oprimisse o pobre, Deus rejeitava tudo. Podia cantar hinos, mas se explorasse o trabalhador, Deus tapava os ouvidos. A justiça que Deus queria não era religião, era vida. Era amor ao próximo. Era integridade nas pequenas coisas. Mas o povo não ouviu. Continuou fingindo. Continuou ofertando sem obedecer. Então veio o exílio. Jerusalém caiu. O templo foi destruído e o silêncio de Deus foi ensurdecedor. Mas no meio desse silêncio, nasceu uma promessa. Jeremias anunciou: virá o dia em que farei um novo pacto, e o escreverei no coração. Não mais pedra, mas carne. Não mais regra, mas relacionamento. Era o prenúncio do Messias. E então, o céu se calou por 400 anos. Nenhum profeta, nenhuma voz, apenas espera. Até que, numa noite, o Verbo se fez carne. E então, numa noite fria em Belém, o céu se rasgou. Anjos cantaram, pastores correram, e o Verbo se fez carne. Deus não desceu como trovão, mas como um bebê vulnerável. O juiz do universo nasceu numa manjedoura. Por 30 anos, Jesus viveu entre pecadores, sem se contaminar. Tocou leprosos, abraçou os rejeitados, sentou com cobradores de impostos, e cada gesto dele era justiça em movimento. Não a justiça fria do tribunal, mas a justiça quente do amor. No Sermão do Monte, ele virou a religião de cabeça para baixo. Disse: vocês ouviram, não matarás, mas eu vos digo, quem se ira contra o irmão já matou. Ouvistes, não adulterarás, mas eu vos digo, quem olha com intenção impura já adulterou. Ele não veio mudar a lei, veio revelar a essência dela. A justiça não era comportamento, era coração. E foi por isso que os fariseus o odiaram. Porque ele expôs a hipocrisia deles. Tinham as regras certas, mas o coração errado. Jesus contou uma parábola. 2 homens foram orar no templo. Um fariseu disse: obrigado, Senhor, porque não sou como os outros. O outro, um publicano, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus concluiu: este saiu justificado, e não o outro. Porque a justiça de Deus não é para quem finge perfeição. É para quem reconhece que precisa de salvação. Mas a história não parou aí. O juiz do universo seria julgado. O inocente seria condenado. O justo morreria pelos injustos. No Calvário, o tribunal do céu se abriu. O juiz se tornou réu. As mãos que criaram o mundo foram pregadas na cruz. O Verbo eterno foi silenciado pelos gritos de crucifica. Ali aconteceu o impossível. A justiça de Deus foi satisfeita e a misericórdia triunfou. Como? Paulo explica: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não apenas carregou o pecado, ele se tornou pecado. Toda a ira que era para cair sobre nós, caiu sobre ele. A justiça exigia pagamento. Alguém tinha que morrer. Mas ao invés de nós, Jesus pagou o preço. O juiz subiu ao banco dos réus. O inocente tomou o lugar do culpado. O santo foi tratado como maldito. E quando ele disse, está consumado, a dívida foi quitada. O preço foi pago. A justiça foi cumprida. 3 dias depois, a pedra rolou e o túmulo estava vazio. A morte não teve a última palavra, porque o juiz que julgou é o mesmo que ressuscitou. Agora, todo aquele que crê em Jesus não é mais julgado, porque o julgamento já aconteceu na cruz. A Bíblia diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Nenhuma. Zero. Nada. Não porque você é perfeito, mas porque Jesus foi perfeito. Por você. A justiça de Deus não te esmaga. Ela te abraça. Porque o juiz se tornou Salvador. E agora, a pergunta não é mais: você é bom o suficiente? Mas sim: você aceita o que Jesus fez por você? Deixa eu te contar uma história real. Davi, o rei que matou o gigante, o adorador que escreveu os salmos, o homem segundo o coração de Deus, mas também o homem que pecou, que desejou a mulher de outro homem, que tentou esconder o erro e acabou tirando uma vida inocente. Quando o profeta Natã o confrontou, ele poderia ter fugido, poderia ter negado tudo, mas não fez isso. Davi caiu de joelhos e chorou. Escreveu o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, nem me retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não pediu para ser desculpado, pediu para ser transformado. E Deus olhou para ele e disse: Eu te perdoo e vou te restaurar. O filho do pecado morreu, mas da dor nasceu algo novo. O próximo filho de Davi se chamou Salomão. E da linhagem de Salomão nasceu Jesus Cristo. Deus pegou o maior erro de Davi e transformou no início da salvação. A justiça de Deus não ignora o pecado, mas a graça de Deus não abandona o pecador. Talvez você esteja pensando: mas eu pequei demais, eu fui longe demais. Deixa eu te dizer, se Deus restaurou Davi, ele pode restaurar você. O tamanho da sua queda nunca vai ser maior que o tamanho da graça de Deus. Agora vem Pedro, o pescador impulsivo, o discípulo corajoso, o homem que disse: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas naquela noite escura, quando Jesus foi preso, Pedro teve medo. Uma serva o reconheceu. Você não é um dos discípulos dele? Pedro respondeu: Não, eu nem conheço esse homem. 3 vezes. 3 negações. E na terceira, o galo cantou. A Bíblia diz que Jesus se virou e olhou para Pedro. Não com raiva, mas com aquele olhar que diz: Eu sei que você falhou, mas eu não desisti de você. Pedro saiu correndo e chorou amargamente. Ele achou que tinha acabado, que Deus nunca mais o aceitaria. Mas 13 dias depois, Jesus ressuscitou. E quando apareceu aos discípulos, ele procurou Pedro. Na beira do mar da Galileia, Jesus preparou o café da manhã e perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Pedro, você me ama? Com lágrimas nos olhos, ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Então, apacenta as minhas ovelhas. O homem que negou o Salvador foi restaurado pelo Salvador. 3 quedas, 3 oportunidades de recomeço. Pedro não foi rejeitado, ele foi recomissionado. E no dia do Pentecostes, o mesmo homem que negou Jesus pregou diante de milhares, e 3.000 pessoas se converteram. É isso que a graça faz. Ela pega o fracasso e transforma em testemunho. Se você já negou Jesus, saiba, ele ainda te chama. Ele ainda tem uma mesa preparada para você. Ele ainda tem um propósito. Então, como a gente vive tudo isso na prática? Primeiro, pare de tentar impressionar a Deus. Ele já sabe tudo sobre você, os erros que você cometeu ontem e os que ainda vai cometer amanhã. E mesmo assim, ele te ama.
A graça não é uma recompensa, é um presente. Segundo, viva em gratidão, não em medo. Se você acorda todo dia achando que Deus está com uma prancheta pronto para te julgar, você ainda não entendeu a cruz. A cruz gritou uma vez por todas. Você já foi julgado e Jesus pagou a conta. Agora você vive para agradecer, não para pagar dívida. Terceiro, trate os outros com a mesma graça. Se Deus te perdoou quando você não merecia, como você pode negar perdão a alguém? Se Ele te levantou quando você caiu, como você pode ignorar quem tropeça? A justiça de Deus não é só vertical, ela é horizontal. Ela desce do céu e se espalha entre nós. Quarto, confie no processo. Deus não te salva para te deixar como você está. Ele te salva para te transformar. Mas transformação não é instantânea. É passo a passo, dia após dia. Você vai falhar, vai cair, vai duvidar. Mas cada vez que você voltar para Deus, Ele vai te lembrar: eu não desisti de você e nunca vou desistir. A justiça de Deus te protege. A graça de Deus te transforma. E o amor de Deus te sustenta. Esse é o Evangelho. Não é sobre você ser bom o suficiente. É sobre Jesus ser bom o suficiente por você. Então, me diz, Deus é juiz ou salvador? Ele é os dois. O mesmo Deus que exige santidade é o Deus que oferece o Espírito para te ajudar a viver nela. O mesmo Deus que julga o pecado é o Deus que salva o pecador. A cruz é o tribunal onde o pecado foi julgado, mas também é o altar onde você foi perdoado. E quando Cristo voltar, e ele vai voltar, cada joelho se dobrará. Os que confiaram na graça o verão como Salvador. Os que rejeitaram o perdão o verão como juiz. Mas não há injustiça nisso, porque o juiz é o mesmo que morreu pelos julgados. Agora, feche os olhos comigo e faz essa oração com o coração. Pai, obrigado por não desistir de mim. Obrigado porque quando eu merecia julgamento, tu me deste o Salvador. Obrigado porque Jesus tomou o meu lugar, carregou a minha culpa, pagou a minha dívida. Hoje, eu descanso nisso. Não na minha força, não no meu esforço, mas no que Jesus fez por mim. Eu confesso que não sou perfeito. Eu falho, eu caio, eu duvido, mas eu sei que a tua graça é maior do que os meus erros. Transforma o meu coração, renova o meu espírito. Ensina-me a viver em gratidão e não em medo, e que eu estenda aos outros a mesma graça que recebi de ti. Julga em mim tudo que me afasta de ti, mas faz isso com a graça de quem cura e não quem condena. Porque tu és juiz, mas também és o Salvador. E hoje, eu escolho descansar nessa verdade. Hoje e todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, o juiz que me salvou. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, deixa o like agora. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir o amor de Deus. Comenta aqui embaixo. Qual parte mais te tocou? A história de Davi? A restauração de Pedro? Ou o sacrifício da cruz? E compartilha esse vídeo com alguém que ainda carrega a culpa e precisa saber que Jesus já pagou o preço. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com a gente nas próximas mensagens.
porque aqui toda palavra transforma. E nunca se esqueça: o mesmo Deus que julga é o único capaz de te salvar. Fique com Deus.